Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aquele que está sempre no Senhor está a descansar no Senhor, no sentido de depositar a confiança nele e jamais ser decepcionado. Mas antes, em relação ao reino dos céus, temos que sempre esforça-te. Não fui eu que te chamei. Todo aquele que foi chamado e queira ser participante, a fé tem que ser do início ao fim, porque sem fé é impossível agradar a Ele. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Verbo era Deus e estava com Deus e habitou entre nós. A palavra diz: veio para os seus, mas os seus não o quiseram, o rejeitaram, aonde a palavra diz que bem-aventurado aqueles que nele depositam a confiança, porque ele esteve morto, mas vive e reina. Passou pelo aquele grande espetáculo no Monte das Arábias. A condenação é esta: a luz veio, mas os homens a rejeitaram, porque as suas obras eram más, assim como nos dias atuais, pelo esfriamento do amor, e a luz expõe as suas más obras. Bem-aventurado aqueles que permanecem segundo os preceitos, os estatutos e mandamentos do Senhor, que segundo a graça, ainda que se tropece em algum ponto, somos cumpridores através pela fé daquele que tudo operou, aquele que cumpriu a lei nos mínimos detalhes, aquele que mesmo disse e diz é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Eu não vim anular, eu vim cumprir, e cumpriu para aqueles que nele têm fé, permaneçam de pé, mas requer que para permanecer na fé, exercite as boas obras pela condução do seu Espírito. E bem-aventurado todo aquele que permanece segundo o seu Espírito, que é fiel e verdadeiro, que nos sustém e nos mantém firmes e constantes à destra da sua justiça. Todo aquele que persevera segundo o seu Espírito, fiel e verdadeiro, para nos manter firmes e constantes segundo aquele que não dormita e não tosqueneja. Por isso, permaneceis segundo aquele que é fiel e verdadeiro, assim como temos permanecido, e jamais desfaleça de fazer o bem, porque todo aquele que está segundo aquele que é fiel e verdadeiro, ele mantém, segundo o seu Senhor nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. Porque todo aquele que está segundo o Espírito, ele segue segundo os seus passos. Ele não dizia nem para a esquerda e nem para a direita, mas antes anda na retidão e na benignidade, segundo o seu Espírito é fiel e verdadeiro. Por isso, permaneceis segundo aquele que é fiel e verdadeiro e tem cuidado de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.